se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou o juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Então a gente tem essa primeira história. Como eu falei, é um ciclo. Deus ele levanta aqui Otiniel. Otiniel livra o povo. Olha, eles ficam 8 anos na mão desse rei pagão. Otiniel vai lá, livra o povo clama, Deus levanta Otiniel, e aí ele vai e livra, e eles ficam 40 anos de paz. Olha, é um tempo considerável aqui, né? Mas o que é que acontece? É interessante isso. Olha a narrativa. Otiniel morreu. Quando Otiniel morreu, versículo 12, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então veja que interessante. E aí por que eles fizeram isso? Ele levantou outro rei para ir contra eles. E agora ele levanta Eglon, rei dos Moabitas. Vamos ler até o 14. Contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas. Foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. 8 anos com Risataim, 40 anos livres, e agora 18 anos com Eglon, certo? Hoje a gente vai falar especificamente sobre esse segundo personagem aqui. Eu vou me ater mais a ele. Um homem chamado Eude. Eude, ele era canhoto. Certo? Canhoto. Tu é canhoto, Zá, também? Não. Ah, certo. Olha aí. Nós. Alguém mais é canhoto aqui? Não, né? Adeilson é canhoto também? Pronto. Olha aí. Veja só. Canhoto é uma coisa interessante. Ser canhoto. A vida do canhoto. Né? Por quê? Porque somos perseguidos, certo? Somos perseguidos. Primeiro que a piada, né? Ah, você é de esquerda, porque você escreve com a esquerda. Outra piada, outra questão é cadeira de escola, banca de escola. Não existe fabricação para canhoto, é pouca, né? Tem aquela cadeira maior assim, né? Mas geralmente as cadeiras mais baratas é aquela que é para o destro, né? E aí o pessoal compra uma ou outra, você fica com aquela cadeira diferente, né? Fica canhoto brigando por uma banca só. Isso, fica brigando porque tem pouca, né? A marcha do carro é feita para o destro, não é feita para o canhoto. É feita para o destro, só na Europa lá, né? Que é para o canhoto. Mas a marcha do carro é feita para o destro. Né? Não existe o abridor de lata para os canhotos. Os tronchos, os destros, né? Não sabem o que é isso. A gente não tem instrumento para isso. Exatamente. Mas vamos lá. Canhoto tem as suas vantagens. Eu falei das desvantagens, tem as suas vantagens. Messi é canhoto, né? E aí ele vai chutar com a esquerda. E o goleiro não está muito acostumado, né? Maradona era canhoto. Não sei se é da época de vocês, Gerson, Tostão, eram canhotos também, né? Ele vê as coisas por um ângulo diferente. No esporte é complicado um boxeador canhoto. No boxe tem pessoas que elas aprendem a dar o burro lá, né? Não sei o que é isso, nocaute, sei lá, nocautear com a canhota, né? Porque isso aí já vai dando uma vantagem. O tenista Rafael Nadal, ele nasceu destro
mas foi treinado a usar a mão esquerda. No próprio livro de Juízes tem uns benjamitas, que eles são 700 homens, é meio que uma tropa de elite na época de maior guerra, que é no final de Juízes, que ele vai dizer que são 700 homens canhotos. E isso tem uma finalidade também. Mas vamos lá, versículo 15, diz assim, ó: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto. Ele vai dizer essa informação, e guarde essa informação. Homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então, é isso aí. É esse ciclo de idolatria, 40 anos de paz, e agora chega esse homem chamado Eglon. Eude versus Eglon. Certo? Ruth era moabita, né? Vocês estudaram sobre Ruth, viram Ruth com o reverendo Rodrigo. Ruth era moabita, mas ela vai ser uma agulha no palheiro. Geralmente a descendência aqui dos moabitas é bronca. E Israel vai ser subjugada por muitos reis moabitas justamente por deixarem eles conviverem na igreja. Aqui não é Ruth, aqui é Eglon. E Eglon é um rei cruel. Ele faz uma aliança aqui com os amalequitas, né? E eles vão aqui se unir para subjugar o povo. O versículo 13 vai dizer assim: Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. Não dá para saber que cidade é essa, certo? Mas com certeza é uma cidade próspera, a cidade das palmeiras, ok? Então, só para a gente parear aqui nosso entendimento, quem foi que deu poder para Eglon conquistar Israel? Quem foi que deu? Dê a resposta, droga. Né? E aí? Veja, Deus está fazendo com que o povo ficasse debaixo da bota de Eglon. Deus está permitindo isso, pagando o que não era para a gente pagar, tributos a um rei pagão, sendo abusado por reis que não são crentes aqui, sendo abusado no poder. E aí eles oram ao Senhor e Deus dá um libertador, certo? Interessante porque muitas vezes a gente usa oração como último recurso, né? Rapaz, nada está dando certo, só me resta orar, né? Acabou tudo que eu tinha de coisa boa, só resta agora oração, só isso. Mas a Bíblia fala que a maior arma que a gente tem, não é clichê falar isso, né? A maior arma do crente é a oração. Mas o povo ora, Deus vai lá e salva. Deus vai lá e liberta. Deus vai lá e... 18 anos, vai lá e... O povo faz o quê? Orar. Deus faz propositalmente todas as forças acabarem para só restar a oração. Não, se você usa a oração como última opção, eu vou fazer então ela ser a última opção. Para você entender que ela é valiosa. Ela é valiosa. A gente não tem noção do poder dessa arma, a oração. Entendeu? A gente não tem noção. A gente não ameaça alguém assim, ó, você está prejudicando aqui a minha empresa, ou você está atrapalhando aqui a minha vida, eu vou orar ao Senhor para Ele fazer justiça. A gente não ameaça ninguém assim, né? A gente ameaça, eu vou tirar você, eu vou pegar uma arma, eu vou matar você. A gente não diz assim, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é da vontade. Eu vou orar ao Senhor para Ele fazer justiça, né? Aí, ó, a oração como arma, né? Não é só nos restaurar, não é só... por pior que pareça a situação da igreja, eu coloquei aqui, o povo de Deus sempre vai ter esse recurso, né? A gente pode orar assim como o povo de Israel está fazendo.
Se a culpa foi nossa do pecado, aí a gente não tem o direito de orar. A gente muitas vezes pensa assim. Se a gente está nessa situação por causa da consequência do nosso pecado, eu vou orar por quê? Pedindo para Deus livrar, se foi a consequência do meu pecado. Né? Não, então isso aí não é para orar, porque isso aí eu estou pagando pelo que eu fiz mesmo. Eu não vou pedir para Deus livre. Não, peça, olha, Deus, eu fiz a besteira, eu fui lá, maquinei o mal, eu sabia que ia dar errado, ou eu sabia que na tua palavra isso podia dar errado, que isso não era, mas eu fui lá, fiz e deu errado, e agora eu estou aqui sofrendo. Senhor, me livra disso, tem misericórdia de mim. A gente pode orar assim. O povo de Israel fazia isso direto, dentro desses ciclos aqui, certo? Entenda, Deus levantou Eglon, mas Deus não está do lado de Eglon. Ele não está do lado de Eglon, ele está do lado do povo de Israel. Ele sempre fica do lado do povo de Israel. Então ele vai levantar um libertador aqui, para fazer o que o povo não consegue fazer, ser liberto. E essa narrativa é fantástica. Olha que história fantástica. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, ele levantou Eude, homem canhoto, versículo 15, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tribo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude, tributo, né? Então, ó, ele levantou esse homem aí, chamado Eude, para levar uns tributos que eles tinham que pagar ao rei Eglon. Chega lá, o tributo. Eude faz para si um punhal, ó, presta atenção. Eude faz um punhal de 2 gumes, de comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da sua roupa, do lado direito. Isso é fundamental. Presta atenção, ele é canhoto, e ele faz um punhal, e ele bota, ó, debaixo da roupa, do lado direito. Por quê? Porque ele é esquerdo, ele pega o punhal e... Certo? Isso é importante, tá bom? Ele pega o punhal e... Ninguém colocava nenhuma arma secreta do lado direito, porque todo mundo, a maioria era direito. Então ele colocava do lado esquerdo para tirar o punhal. Isso é importante. Ou seja, na hora de revistar, os guardas tinham que revistar tanta gente para se encontrar com o rei, que de praxe eles paravam de ficar vendo se tinha alguma coisa do lado direito. Porque geralmente se tivesse alguma coisa escondida, estava do lado esquerdo. Entendeu? Mas Eude é canhoto. Entendeu? Vocês ficam menosprezando o canhoto, mas o canhoto é o crente. O canhoto é crente. Certo? Então, ó, do lado direito, ele bota o punhal. Esse punhal aí, que não era uma espada, mas também não era uma faquinha. Era um punhal considerável, de 2 gumes, meio metro ali. A Nova Almeida fala meio metro, mas eu não sei como é que está a ara aí da versículo 16. Né? Oi? Um côvado, né? Pronto, é um negócio assim, mais ou menos. Não espada, dá para esconder. A ideia é essa, certo? Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem, isso é importante, muito gordo. Eglon era gordo. Isso é importante, tá? Tudo isso é importante, presta atenção. Eglon era gordão, estava lá, ó, esperando o tributo, certo? Ele era gordo, isso é importante, vamos ver por quê. Versículo 18. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou, ele saiu, entregou, ó rei, tá aqui. Saiu, depois ele volta. Versículo 19. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tem uma palavra secreta para o senhor, ó rei. Ó, rei, eu tenho uma palavra aqui secreta para o senhor, um segredo para o senhor. Eu imagino o rei dizendo assim: não, pode falar aqui mesmo, pode falar. E aí o plano ia por água abaixo, porque ele queria ficar sós com o rei, certo? Aí o rei disse assim: cale-se, cale-se, não diga não. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Ó, deixa o pessoal sair aqui. O rei era curioso, certo? Eglon era curioso. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado. Olha, tinha uma sala particular, a sala de verão que o rei tinha. Geralmente ele ia lá
Ele ia lá para ir no banheiro, é sério. Ele ia lá, quando ele estava muito aperto, quando a indigestão estava muito grande, ele ia para essa sala à parte, porque ele ficava lá, certo? Então ele leva ele para essa sala de verão, e aí eles vão conversar. E olha o que é que Eude vai fazer. Versículo 20. Tem uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda e puxou o punhal do lado direito e cravou na barriga do rei. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola. Olha a cena. Ele era tão gordo que o punhal desaparece na barriga dele. Certo? Por isso essa informação é importante. E Eude não tira, deixa lá. Eude, olha que cena. Tem uma palavra de Deus para você. Saiu até a representação, né? Desculpa aí. Certo? Tem uma palavra de Deus para você. Punhal na barriga. Olha que bicho, né? Olha a narrativa que a gente está lendo. Está na Bíblia, viu? Eu não tirei de um apócrifo, não. Está aqui. Olha, tem uma palavra de Deus. Ele não tira, deixa lá. Ele fica lá agonizando. E ele sai, vai embora. Eude vai embora. Certo? Versículo 23. Passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Ó, eles viram que a porta estava trancada, Eude vai lá, volta, tranca tudo. Por que tranca? Porque isso vai atrasar, né? Descobrir que ele está morrendo, certo? Eglon fica lá agonizando com o punhal na barriga. Os guardas tentam entrar, dizem, sabe o que é isso? Tá evacuando lá, ó. Deve estar com alguma dor de barriga, tá demorando. Exatamente. Então deixa ele lá, porque geralmente quando ele ia para a sala, ele ia evacuar. Então, isso vai, demorando. Versículo 25. Esperaram até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. É isso que acontece. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse, sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles o seguiram, Eude, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugada por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Olha que bênção. Olha que bênção. Certo? Irmãos, eu acho muito intrigante a forma como Deus trabalha aqui, né? O plano de Deus aqui envolve sangue, envolve violência. Será que Eude estava errado quando ele disse assim, tem uma palavra de Deus para você? Era errado isso? Será que ele estava mentindo? Que ele usou o nome de Deus em vão? Não. A palavra de Deus era morra. Essa é a palavra de Deus. Faca na barriga. Ele não estava mentindo aqui, não. E o que eu acho mais intrigante é Sangar. Ele gasta vários versículos com Eude nessa história. E agora ele vai falar de Sangar no versículo 31. Só é um versículo. Ele vai dizer assim, depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma agulhada de bois. E também ele libertou Israel. Como assim? Sangar, ele pegou, deu uma agulhada numa manada de bois. Os bois se arrastaram ribanceira abaixo e mataram 600 filisteus.
Ele também libertou Israel. É isso que ele está dizendo. Depois ele para de falar de Sangar, ele vai falar de Débora. Acabou Sangar. Foi um versículo para Sangar. O que ele está querendo mostrar para a gente? Olha, grandes histórias, grandes planos, grandes libertações. O Senhor age. Uma pequena história, uma pequena atitude, uma agulhada numa manada de bois. O negócio foi tão desastroso que matou 600 filisteus. Deus trabalha nas coisas grandes, nos grandes planos. Deus trabalha nas coisas pequenas. Numa simples agulhada numa manada de boi. E ele não deixa de libertar o seu povo. Grandes homens, Eude. Pequenos homens, Sangar. Deus ele está trabalhando. Deus ele está agindo em prol da sua igreja. Para salvar o seu povo. Veja, Deus ele coloca e tira a gente de qualquer situação. Deus ele pecou assim, aqui, não matarás, e ele matou o homem, não é? Não, aqui é uma ação militar. A ação de Eude aqui contra Eglon é uma ação militar, é guerra. E Deus está envolvido. Olha, Deus a gente se mete em tanta confusão. A gente se mete em tanta coisa errada. E Deus vai lá no meio da confusão, no meio do sangue, no meio da sujeira, para livrar a gente. Tem um autor chamado Dale Davis, um comentarista. Ele é muito bom em comentar Juízes. Ele vai dizer assim: Deus não fica de longe com nojo, esperando você limpar a sua vida. Aliás, Cristo encarnou e veio morar nesse mundo sujo, se submetendo em ser um mero humano. Teve bolhas nos pés, calos no pé, porque não dava pra gente andar nessa lama. E teve que ir lá e se sujar, como ninguém se sujou, e se fez maldito por nós na cruz. Deus pode usar, e se a gente ler o Antigo Testamento, a gente vai ver. Ele pode usar de formas bem violentas para libertar o seu povo e punir também. Mas permita-me lembrar de um grande símbolo de violência e punição, o qual tem em muitas igrejas. Na nossa não tem, até porque não dá. A gente teria que trazer todo final de semana. Qual é o maior instrumento de tortura e punição da época de Jesus? Qual é o maior instrumento? É a cruz. E ela está lá. Pense assim, se Jesus morresse na Revolução Francesa, se Jesus morresse guilhotinado, o que é que estaria nas igrejas atrás, para enfeitar? A guilhotina. Se Jesus morresse hoje, no maior instrumento de punição e condenação que nós temos, o que é que poderia estar aqui? Talvez uma cadeira elétrica vazia, para mostrar que ele ressuscitou. Oi? Que é isso? Meu Deus do céu, né? Mostrar aqui, né? É isso aí. Ok? Mas é isso, olha, para nos salvar, foi necessário muita violência. Foi necessário muito sangue. Por causa de Deus? Foi Deus que cavou esse pecado? Não, por causa do nosso pecado. E Eude não resolve o problema. Alguém lê aí Juízes 4:1, por favor, pra gente. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Olha o que ele está dizendo, ó. O juiz morre, o povo volta à idolatria. O juiz morre, morreu um, aí teve tantos anos de paz, que bom, mas morreu, volta à idolatria. Volta à idolatria. Essa é a qualidade do povo de Deus. Um povo santo, aí sem pecado, nós somos santos, sem pecado. Essa é a qualidade. Esse é o tipo de gente que Deus escolheu para si. Para ser a sua igreja. Ó, é isso que Juízes está dizendo a gente. O que Jesus vem fazer não é nos salvar de um rei moabita, feito esse juiz que salvava, mas morria. Ele vem nos libertar do nosso pecado. Ele vem para uma ação violenta, mas ao mesmo tempo ele vem para ser o alvo dessa ação violenta. Ele vem para ele ser o alvo.
Era preciso que fôssemos punidos dos pecados. E nós fomos nele. A gente acredita nisso. E a gente não sabe. Eu gostei de um comentário do Dale Davis que ele vai dizer assim: a gente não sabe se Jesus era destro ou canhoto. Mas o que a gente sabe é que os seus 2 braços foram pendurados na cruz. O direito e o esquerdo. E ele fez isso por nós. Ele venceu e a sua morte sangrenta nos salvou. Amém? Amém. Olha aí, 11h10. Vamos orar e vamos concluir por hoje. Alguma dúvida? Comentário? Eu gosto da história de Juízes porque ela é bem autoexplicativa. Ela vai... É livro histórico. Então, é bem elucidativa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, ricamente pela palavra de Deus, porque nós aprendemos com essa história, com esse ensino, a história de Eude, de Sangar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado porque o Senhor levantou o sacerdote eterno, o juiz eterno, que morreu, mas ressuscitou e intervém a nosso favor. E a Tua obra foi perfeita. Nos abençoa, nos dá um bom dia, um dia de descanso também, dia tranquilo, que nós possamos nos programar e os irmãos possam estar a tempo no culto das 17 horas. Nos abençoa, Senhor. Abençoa as nossas vidas, a nossa vida espiritual. Nos dá maturidade de enfrentar os desafios. Os desafios não são fáceis. É fácil quando a gente muitas vezes aconselha o próximo, da dificuldade do próximo, mas quando nós estamos passando, é muito complicado. Quando aquilo nos incomoda, quando aquilo nos fere, é muito complicado. Então, consola os nossos corações. Vem com o Espírito Santo para nos encher e, de fato, consolar com o Teu Espírito Consolador, porque só isso vai nos fazer ficar de pé e fazermos continuar nesse mundo tenebroso. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Vamos ter 53 domingos, viu? Um a mais. Uma mais, é? Começando no dia 1º de janeiro. Janeiro.